Bem-vindos ao Testamentos de Fé, Gideão, o guerreiro escolhido, da insegurança vitória impossível, capítulo 1, o chamado no lagar, Deus escolhe o improvável. O vento cortante soprava pelos vales de Ofra, carregando consigo o som dos lamentos de Israel. Os midianitas, cruéis como lobos famintos, devastavam tudo, deixando apenas cinzas e medo. Por 7 anos, o povo escolhido viveu como sombras, escondendo-se em cavernas, vendo suas colheitas serem saqueadas e seus sonhos esmagados. Senhor, onde estás? Sussurravam em desespero. O silêncio parecia eterno, mas Deus estava prestes a agir. Não com exércitos imponentes ou reis poderosos, mas através de um jovem comum, que jamais imaginaria ser chamado para algo tão grandioso. Seu nome era Gideão. No sopé do vale, escondido da vista dos inimigos, Gideão malhava trigo num lagar, um lugar feito para uvas, não para grãos. Cada batida era carregada de medo e frustração. Até quando viveremos assim? Pensava ele, sem saber que seu destino mudaria naquele exato momento. Uma presença se fez sentir, silenciosa, mas imponente. Um anjo do Senhor apareceu sob o carvalho, observando-o. A voz quebrou o silêncio como um trovão suave. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, surpreso, olhou ao redor, acreditando que o anjo falava com outro. Valente, eu? Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Sua pergunta era amarga, mas honesta. O anjo, com um olhar penetrante, respondeu: vai com a força que tens e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. O coração de Gideão disparou. Como um jovem de uma família insignificante poderia libertar um povo? Ele murmurou: eu sou o menor da minha casa, e minha tribo é a menor em Israel. Mas Deus não busca os preparados, Ele prepara os escolhidos. O anjo garantiu: eu estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão pediu um sinal, e o milagre aconteceu. O sacrifício foi consumido pelo fogo celestial. Ali, sob o carvalho, nasceu um guerreiro, não pelo poder das armas, mas pela certeza de que, quando Deus chama, até o improvável se torna invencível. Capítulo 2. O altar derrubado, o primeiro ato de coragem. A noite envolvia Ofra em um silêncio inquietante, mas o coração de Gideão pulsava como um tambor de guerra. Deus havia falado, mas a primeira missão não era contra os midianitas, era contra os ídolos de seu próprio povo. O Senhor ordenara: derruba o altar de Baal que pertence ao teu pai, e corta o poste ídolo ao lado. O medo era palpável. Desafiar Baal significava desafiar sua própria família e a cidade inteira. Mas Gideão sabia que a obediência vinha antes da segurança. Com 10 servos ao seu lado, ele esperou pela escuridão para agir. Os passos eram furtivos, e cada estalo do chão fazia o medo sussurrar em sua mente: e se fores pego? Mas a voz de Deus era mais forte. Com mãos firmes, derrubou o altar pagão, cortou o poste ídolo e ergueu um altar ao Senhor, sacrificando um novilho sobre ele. Ao amanhecer, o povo de Ofra ficou horrorizado. O altar de Baal estava destruído, e o poste sagrado, reduzido a cinzas. Quem fez isso? Gritaram, enquanto a raiva crescia como um incêndio. Descobriram que Gideão era o responsável e marcharam até a casa de seu pai, Joás, exigindo: traz teu filho para que morra. Mas Joás, surpreendendo a todos, respondeu: por que defendereis Baal? Se ele é Deus, que lute por si mesmo. As palavras silenciaram a multidão, e Gideão, que deveria morrer, tornou-se um símbolo de desafio aos falsos deuses. A partir daquele dia, foi chamado Jerubaal, aquele que contende com Baal. A notícia se espalhou, e os midianitas e amalequitas reuniram seus exércitos como uma tempestade se formando no horizonte. O vale de Jezeel ficou negro com as sombras de inimigos que vinham para esmagar Israel. Mas, em vez de temor, Gideão sentiu o Espírito do Senhor envolvê-lo.
Ele tocou a trombeta, convocando as tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali. Os homens responderam ao chamado, mas Gideão, humano como nós, ainda pediu um sinal. Se has de salvar Israel por minhas mãos, deixa que o velo esteja molhado de orvalho e o chão seco. Deus concedeu. Ainda assim, Gideão pediu mais uma prova, e Deus, paciente, respondeu novamente. Agora, não havia mais dúvidas, havia apenas fé. Capítulo 3. A redução do exército, quando menos é mais. O acampamento de Gideão fervilhava de homens prontos para a batalha. 32.000 guerreiros responderam ao chamado, mas o Senhor sussurrou: são muitos. Gideão, surpreso, ouviu a ordem divina: anuncia ao povo que os medrosos podem partir. O silêncio foi cortado pelo som de passos hesitantes. 22.000 homens deixaram o campo, e restaram apenas 10.000. O coração de Gideão pesou. Mas Deus, conhecendo os corações, disse: ainda são muitos. Leva-os ao rio, e lá os provarei. O teste era simples, mas decisivo. Os que bebessem água com as mãos ficariam, os que se ajoelhassem para beber seriam dispensados. Quando o teste terminou, apenas 300 homens permaneceram. O impossível tornava-se o caminho de Deus. A noite caiu, e o acampamento dos midianitas se estendia como um mar escuro, incontável como a areia do deserto. O medo rondava o coração de Gideão, mas Deus o tranquilizou: se temes, desce ao acampamento e ouve o que dizem. Gideão, furtivo, aproximou-se das tendas inimigas, e ouviu um soldado contar um sonho. Viu um pão de cevada rolar sobre o acampamento e derrubar tudo. O companheiro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. O coração de Gideão ardeu. Ali, entre os sussurros inimigos, a vitória já havia sido decretada. Ele retornou ao seu pequeno exército com um sorriso que não carregava medo, mas certeza. Com uma fé inabalável, Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Não lhes deu espadas, mas trombetas, cântaros e tochas escondidas. Ele instruiu: fazei como eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, toquem também, gritem e quebrem os cântaros. O plano parecia insano, mas a fé não segue a lógica humana. Na calada da noite, os 300 cercaram o acampamento inimigo. De repente, o som das trombetas rasgou o silêncio, os cântaros foram quebrados, e as tochas brilharam como estrelas em um céu de trevas. A espada do Senhor e de Gideão! Gritaram. O pânico tomou os midianitas, que, confusos, voltaram suas espadas uns contra os outros. O que era impossível tornou-se realidade, e a noite que começou com medo, terminou com vitória. Capítulo 4. A perseguição implacável, o guerreiro que não desistiu. A poeira mal havia baixado quando Gideão viu os sobreviventes midianitas fugirem, desesperados. Mas a batalha não estava terminada. Com apenas 300 homens, exaustos, mas determinados, ele iniciou uma perseguição implacável. O sol queimava, e cada passo era um desafio. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu: dai-nos pão, pois estamos cansados, mas ainda perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. Os líderes de Sucote zombaram: por acaso já capturaste os reis para que devamos ajudá-lo? Ferido, mas não abatido, Gideão respondeu: quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, vos castigarei com espinhos do deserto. Eles seguiram, sem olhar para trás, pois a fé que os impulsionava era maior que o cansaço. Ao chegarem a Penuel, fizeram o mesmo pedido, mas novamente foram desprezados. Gideão, com o olhar firme, prometeu: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. O inimigo pensava estar seguro, mas ninguém pode escapar do juízo de Deus. Com estratégia, Gideão e seus 300 surpreenderam o acampamento de Carcor, onde Zeba e Salmuna estavam. O medo tomou conta do inimigo,
pois jamais imaginaram que seriam atacados tão longe. Como um leão que abate sua presa, Gideão capturou os 2 reis. O exército, que parecia indestrutível, agora era um monte de cinzas e espadas quebradas. O impossível tornou-se real diante dos olhos de Israel. Ao voltar, Gideão cumpriu suas palavras. Em Sucote, castigou os líderes com espinhos, e em Penuel, derrubou a torre e puniu os homens que duvidaram dele. Então, diante de Zeba e Salmuna, perguntou: como eram os homens que matastes no Tabor? Eles responderam: eram como tu, fortes e nobres. Com lágrimas nos olhos, Gideão murmurou: eram meus irmãos. Se os tivesseis poupado, eu vos pouparia. Com sua espada, executou-os, e o sangue dos seus foi vingado. Mas a verdadeira vitória de Gideão não foi apenas sobre os inimigos, mas sobre seus próprios medos. Aquele que se via como o menor, agora era lembrado como o maior. Capítulo 5. O pedido de um rei, o peso da glória rejeitada. Com a poeira da batalha ainda no ar, os israelitas cercaram Gideão, seus olhos brilhando de admiração. Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos de Midian. O pedido ecoou como um coro. Mas Gideão, com olhar sereno, ergueu a mão e respondeu: não reinarei sobre vós, nem meu filho. O Senhor reinará sobre Israel. Suas palavras calaram a multidão, mas deixaram uma marca eterna. Gideão recusou a coroa, mas não o respeito do povo. Ainda assim, fez um pedido: dai-me os brincos de ouro tomados dos midianitas. O ouro reluziu ao sol enquanto cada homem entregava parte do saque. Com ele, Gideão fez um éfode, um manto sacerdotal, que logo se tornou objeto de idolatria. Mesmo após a recusa ao trono, Gideão viveu como um líder respeitado. Sua casa em Ofra tornou-se símbolo de paz, mas também de tentação. O éfode, feito como um sinal de gratidão, se tornou uma armadilha. O povo de Israel, sempre tão volátil, voltou a adorar o objeto em vez do Deus que lhes dera vitória. Gideão, que derrubara o altar de Baal, agora via o povo cair novamente. O peso de seu nome crescia, mas o peso da idolatria também. Israel viveu em paz por 40 anos sob Gideão, mas as sementes da desobediência já estavam sendo plantadas. A glória da vitória começou a se apagar, substituída pelo brilho enganoso do ouro. Nos dias finais de sua vida, Gideão viu seus muitos filhos crescerem, mas seu coração sabia que o verdadeiro desafio não era a guerra, mas manter o povo fiel a Deus. Ao morrer, foi sepultado com honra em Ofra, mas logo após sua morte, Israel se esqueceu dele e, pior, esqueceu-se de Deus. Voltaram-se aos Baalins, e o nome de Jerubaal, aquele que lutou contra Baal, foi deixado de lado. O povo, que viu o impossível se tornar realidade, mais uma vez escolheu o esquecimento. Mas a história de Gideão, marcada pela coragem e fé, ecoa até hoje como um lembrete. Não é o ouro, o poder ou a coroa que definem um líder, mas a obediência ao Deus que o chamou. Capítulo 6. O legado de Gideão, entre a memória e o esquecimento. Com a morte de Gideão, o eco das trombetas de vitória silenciou-se, e o coração de Israel começou a se desviar mais uma vez. O homem que enfrentou Baal, destruiu Midian e recusou o trono, agora repousava na terra que libertou. Mas o povo, que prometera fidelidade ao Senhor, logo se esqueceu de sua promessa. Voltaram-se aos Baalins, como crianças que esquecem o perigo depois que ele passa. A memória de Gideão, aquele que desafiou deuses falsos e liderou com fé, foi varrida pelo vento do tempo. O ouro, o poder e a idolatria mais uma vez seduziram Israel, e o ciclo de queda e sofrimento estava prestes a recomeçar. Em meio a esse esquecimento, surgiu Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina de Siquém. Ambicioso e implacável, ele viu o vácuo de poder como uma oportunidade. Reuniu os líderes de Siquém e disse: é melhor que 70 filhos de Gideão vos governem, ou que um só o faça. Lembrai-vos de que sou o vosso sangue.
Com prata do templo de Baal-Berite, Abimeleque contratou homens violentos, e em um ato de brutalidade, massacrou seus 70 irmãos sobre uma mesma pedra. Apenas um, Jotão, escapou, e do monte Gerizim, clamou uma parábola que ecoaria como profecia: como o espinheiro que se oferece para reinar, Abimeleque trará fogo e destruição sobre Siquém. O reinado de Abimeleque foi marcado por traição e sangue. O homem que matou seus irmãos para reinar, governou por apenas 3 anos antes de ser traído pelo próprio povo. Em uma batalha final, uma mulher lançou uma pedra de moinho sobre sua cabeça, ferindo-o mortalmente. Para evitar a vergonha de morrer pelas mãos de uma mulher, Abimeleque pediu a seu escudeiro que o matasse. Assim, terminou o reinado de um homem que buscou o poder pela violência, e Israel, mais uma vez, viu o preço do esquecimento. Mas, mesmo quando o povo se desviava, o Deus de Israel nunca abandonava, esperando o momento de levantar outro líder para resgatá-los. Capítulo 7. O julgamento divino, quando o esquecimento custa caro. O sol mau havia nascido quando Israel, mais uma vez, se viu em caos. A morte de Abimeleque trouxe não apenas alívio, mas também o peso de uma lição dolorosa: o poder sem Deus leva à ruína. O sangue dos irmãos de Gideão clamava da terra, e o povo, agora sem liderança, vagava como ovelhas sem pastor. Mas Deus nunca esquece seu povo. Ele levantou juízes para restaurar a ordem, mas a cada ciclo, Israel caía novamente. O preço do esquecimento era alto, e o Senhor, embora misericordioso, permitia que os inimigos os esmagassem até que clamassem por socorro. E quando clamavam, Deus respondia. Tola, da tribo de Issacar, levantou-se para julgar Israel. Durante 23 anos, trouxe paz, mas logo após sua morte, Israel voltou aos ídolos. Então, veio Jair, de Gileade, que julgou por 22 anos. Mas, como um ciclo interminável, o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, aos deuses de Sidom, Moabe, Amon e Filístia. A ira do Senhor se acendeu, e ele os entregou aos filisteus e aos amonitas, que os oprimiram por 18 anos. O clamor do povo subiu aos céus: pecamos contra ti, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins. Mas Deus, ferido pela traição, respondeu: não vos livrei dos egípcios, amorreus, filisteus, sidônios e midianitas? Mas vós me deixastes. Clamai, pois, aos deuses que escolhestes. O povo, desesperado, clamou: pecamos. Faz conosco o que bem te parecer, mas livra-nos hoje. Eles destruíram os ídolos, e o coração de Deus, movido por compaixão, não suportou mais ver o sofrimento de Israel. Os amonitas se reuniram para atacar, e os israelitas clamaram por um líder. Deus olhava dos céus, pronto para agir. O palco estava montado para um novo juiz, alguém que, como Gideão, surgiria do improvável para mostrar que a força de Deus se manifesta na fraqueza dos homens. O ciclo de queda e redenção continuava, mas Deus nunca desistia de seu povo, e uma nova história de fé estava prestes a ser escrita. Capítulo 8. Jefté, o juiz rejeitado que se tornou libertador. Enquanto o medo dominava Israel, os amonitas avançavam como uma tempestade. As tribos, divididas e enfraquecidas, procuravam desesperadamente por um líder. Foi então que os anciãos de Gileade se lembraram de um homem, Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta. Rejeitado por seus irmãos, Jefté fora expulso, vivendo em Tobi, onde reuniu homens desprezados como ele, tornando-se um guerreiro temido. Agora, o rejeitado seria procurado como Salvador. Os líderes imploraram: vem, sê nosso comandante contra os amonitas. Jefté, amargo, respondeu: não fostes vós que me odiastes? Por que vindes agora? Mas ao ouvir: se nos ajudares, serás o chefe sobre Gileade, Jefté aceitou, confiando mais em Deus do que nas promessas dos homens. Antes de enfrentar o inimigo, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, perguntando: por que vens contra nós?
O rei respondeu: Israel tomou nossa terra quando saiu do Egito. Mas Jefté, conhecedor da história de seu povo, respondeu com firmeza: O Senhor deu-nos esta terra. Por 300 anos vivemos aqui, e nunca nos atacastes. Não luto por terras, mas pelo que Deus nos deu. Os amonitas, surdos à razão, marcharam para a guerra. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele fez um voto: se me deres a vitória, o que primeiro sair da minha casa ao voltar, será teu, Senhor, como oferta. As palavras saíram de seus lábios como um peso invisível, mas a fé o movia. A batalha foi feroz, mas Jefté e seus homens esmagaram os amonitas, conquistando 20 cidades e trazendo paz a Israel. Mas a maior batalha de Jefté ainda o aguardava. Ao voltar, com o coração aliviado, sua única filha saiu ao seu encontro, dançando e celebrando sua vitória. O mundo de Jefté desabou. Rasgando suas vestes, clamou: Ai de mim, filha minha! Fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: Pai, fizeste um voto ao Senhor, cumpre-o. Mas concede-me 2 meses para lamentar minha virgindade. E assim foi. O homem rejeitado, que se tornou juiz, agora pagava o preço da fé impensada, deixando Israel em paz, mas seu coração em luto eterno. Capítulo 9. O legado dos juízes: fé, sacrifício e redenção. Com a morte de Jefté, Israel mais uma vez mergulhou em ciclos de desobediência e redenção. Cada juiz, com sua história marcada por fé e luta, mostrou que Deus nunca abandona, mesmo quando o povo o esquece. Após Jefté, vieram juízes como Ibsã, Elon e Abidom, cada um mantendo a ordem por um tempo, mas incapazes de impedir que Israel voltasse aos ídolos. A terra, que deveria fluir leite e mel, fluía com o sangue da desobediência. Mas Deus, em sua infinita paciência, continuava levantando líderes, provando que a fidelidade dele nunca falha. Os juízes de Israel não eram reis, mas guerreiros, profetas e servos improváveis que, cheios do Espírito, libertaram o povo repetidamente. Gideão, o menor de sua casa, enfrentou exércitos imensos com apenas 300 homens. Débora, uma mulher, guiou Israel à vitória quando todos temiam. Jefté, o rejeitado, provou que o passado não define quem Deus escolhe. Mas, acima de tudo, cada juiz apontava para a necessidade de um Salvador maior, alguém que não apenas libertara Israel dos inimigos terrenos, mas do maior inimigo, o pecado. O legado dos juízes ecoa como um lembrete de que Deus usa o improvável para cumprir o impossível. Enquanto Israel caminhava entre altos e baixos, a promessa de Deus permanecia firme. O povo ainda esperava um rei, mas o verdadeiro rei viria de maneira inesperada, trazendo redenção eterna. A história dos juízes não é apenas sobre guerras e vitórias, mas sobre um Deus que, mesmo rejeitado, nunca deixa de amar. Cada juiz era uma sombra do Redentor que viria, aquele que enfrentaria não exércitos, mas a própria morte, para salvar seu povo. O ciclo de Israel nos juízes ensina que, mesmo quando falhamos, o amor de Deus nunca falha. E assim, o legado dos juízes permanece. A fé pode mover montanhas, mas é a fidelidade de Deus que sustenta o mundo. A história de Gideão e dos juízes nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode levantar o improvável para realizar o impossível. Não importa quão pequeno você se sinta ou quão difícil seja a batalha, Deus é fiel, e sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos. Fique com Deus e até a próxima de Testamentos de Fé. Obrigado.